Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. 22 anos já como professor. Não é fácil não, né? 22 anos, Parece que Daniel. foi ontem, né? Você começou no Colégio Cristão? Sua primeira turma? Não, na realidade eu comecei, como muitos de nós, no Estado, né? Na rede pública ali, batalhando, fazendo os nossos primeiros contatos ali como professor contratado, né? E a caminhada foi bem árdua no início, 93, fui cavar assim numa escola bem longe. Geralmente a gente não tem uma colocação na metrópole, eu não era concursado. E começamos a construir, até que ali em 93, interessante, a minha mãe pega no Atos hoje, por acaso, está lá, temos um curso de educação cristã por princípios. E aí minha mãe traz, vindo do culto da Lagoinha, falou: Daniel, por que você não faz esse curso? Eu falei assim: ô mãe, não sei, vou pensar. Mas assim, uma coisa assim, antinatural no sentido assim, eu falava, vai te acrescentar por causa disso. No ponto de vista educacional não iria te acrescentar nada. Exatamente, eu estava pensando em pós-graduação, recém-formado, pensando em alguma coisa, outra coisa nesse sentido, e sempre passava perto da Lagoinha ali e via os menininhos na escola, uniformezinho xadrez ainda, muito estilo americano. Eu falei assim, gente, mas que coisa esquisita. Eu, assim, na minha vivência de escola estava muito distante. E começamos ali, no final de 93, o curso. 80 mulheres, tinham 2 pastores, desistiram, só fiquei eu, de homem. Então eu ficava assim, oprimido, achando que estava assim, um peixe fora d'água. Eu falei assim, meu Deus, e de vez em quando a Dejanira, a Elvia, traziam assim umas palavras mais para roupa, vestimenta feminina. Aí eu olhava para mim assim, ficava sem graça. Às vezes eram uns assuntos assim mais femininos, mas assim, eu assim, encarei e falei assim, vamos aprender alguma coisa. Fiz o curso, passou esse período todo, teve a formatura, aquelas brincadeiras, né? O nosso bendito é o fruto. Aí as 80 mulheres levantaram, bateram palma, eu fiquei super constrangido, fui e formamos. Mas eu pensei assim, olha, eu fiz um curso para agradar minha mãe. Missão cumprida, está liberado, vamos embora. Honrei pai e mãe. E fui embora. A Aparecida Matar, né, que fundou o colégio, veio atrás correndo. Daniel. Falei, oi, você não tem interesse de trabalhar no colégio, não? Eu falei assim, eu trabalhar no colégio? Porque eu não tinha a visão do que era o colégio. Então eu imaginava assim, naquela época o Davi, um dos referenciais de cursinho em Belo Horizonte, membro da Lagoinha, eu falava assim, eles vão querer um professor recém-formado para trabalhar com educação cristã? E tinha mais uns 3 nomes, assim, profissionalmente fortes, que eram da Lagoinha, e eu imaginava na minha cabeça assim, não, essa vaga não é para mim. E aconteceu que a coisa foi encaixando, eu falei assim, e fulano? Ele falou, não, eles não têm interesse pelo projeto no momento. Eu falei assim, eu interesso. E fui desafiado ali pelo Senhor mesmo, e a coisa começou com 2 turminhas, em 94, 2 turmas de quinta série, né? Hoje o 6º ano, e uma readaptação total, construção de material, construção de visão, porque até então no Brasil ninguém tinha dado aula de história dentro da visão cristã por princípios. Então era uma coisa totalmente nova. As coordenadoras traziam para a gente a essência daquilo que elas queriam, e eu ia para os livros pesquisar. Muita coisa não tinha nos livros. Muita coisa, livros de arqueologia bíblica lá do meu pai, tinha que pegar, Origem das Nações, Sem Cão e Jafé, estudar teologia. Então foi uma coisa tão interessante que a história veio primeiro na minha vida e depois a teologia. Mas um somatório. Logo eu tive um ano profissional fora, secular, e já no 2º ano, esse convite, eu abracei a escola e a coisa fluiu. Mas você teve uma experiência logo depois no seminário também, que aí você foi para o Sim, externo. aí depois, mais tarde, eu falo até que é um conflito, né, muito grande, porque na realidade veio o chamado pastoral e ao mesmo tempo veio o chamado para dar aula. Então eu tive aquela situação, à noite eu era seminarista, de manhã eu era professor do seminário. Você dava aula no seminário? Isso, porque na realidade, por causa da minha formação,
em História. Então, eu eliminei História da Igreja, que é a nossa área, e algumas outras matérias, História das Missões, e que eu tinha um conhecimento prévio. E o pastor, na época, o reitor do seminário, me convidou, falou, Daniel, não tem uma pessoa na parte da manhã. Você encaixa? Eu falei, encaixo, tudo bem. E, como é natural, alguns conflitos. Quando veio um colega meu da noite transferido para amanhã, ele não conseguia me enxergar como professor. Porque era seu colega. É o Daniel que está aí. Não é o professor Daniel, é o Daniel. Eu falei, filho, você está confundindo as coisas aqui, você tem que caminhar, eu vou te cobrar. Então, aquela posição de colega passou para a posição de eu estar dando conteúdo, cobrando atitudes dele, cobrando disciplina, e às vezes eles não entendiam muito. Então, para mim também foi um pouco conflituoso. Até que eu, por um tempo, parei. Um pastor amigo nosso falou assim, rapaz, cuidado, você vai formar todo mundo e você vai ficar ainda estudando para ser pastor. Eu não sabia que assim a coisa aconteceu mais ou menos assim mesmo. Que você foi ficando, comecei a fazer matéria. teologia em 97 e eu fui formar em 2004. Eu falei que eu fiz medicina da teologia, com especialização, igual o pessoal tem que fazer, residência, né? Porque eu fui ficando, aí eu fui dar aula da FAT, eu fui dar aula no STEB, e as coisas foram encaixando. Falei, tem mais essa matéria aqui, eu acho que é a sua cara. E eu sempre tive muita facilidade. Igual hoje, para você ter uma ideia, hoje eu estou em 3 instituições e eu estou dando aula de 6 conteúdos diferentes. 6 conteúdos? Então eu chego assim, em de sala de aula, eu falo assim, meu Deus, o que é aqui agora mesmo? Deixa eu fazer um cheque rapidinho aqui, um checklist rapidinho. Ah, sim, é isso mesmo. Então eu estou com a História, que é a formação minha, no Colégio Rui Barbosa Pampulha, e abri uma porta dentro do Colégio Salesiano, o Cavalieri, que é da rede salesiana, no Castelo, e lá eu estou com 3 conteúdos. OPV, que é Orientação para a Vida, na realidade é religião, né? Sociologia e Filosofia. E no CTM-DT, Teologia Pastoral, eu estou na minha área, que é História da Igreja Moderna, e o desafio de Geografia Bíblica, que eu peguei também. E como eu já dei aula de Geografia algumas vezes, em algumas situações dessas, eu tenho uma facilidade assim, nesse aspecto, aí a coisa foi. Então hoje eu estou com 6 conteúdos diferentes. Daniel, que história. Você é uma pessoa ligada à educação, isso é claro. O seu chamado para a educação é um chamado. É uma coisa assim que, desde o início, quando meu pai faleceu, uma coisa tão assim interessante, a minha avó colocava eu no colo, e meu pai, sendo pastor, falava assim, você vai continuar o ministério do seu pai. E eu falava assim, como assim? Não é? As coisas não são assim. E ela falou assim, você tem chamado pastoral, desde pequenininho. E eu fui crescendo com aquilo, e fui realmente descobrir que eu tinha chamado pastoral, mas que o meu ministério não era o do meu pai. Então, na realidade, o meu pai era um pastor evangelista. Ele era um plantador de igrejas. Ele começava do zero ali, fazer aquele primeiro culto na casa, no lar, e depois daquilo ele já passava, quando a igreja pegava um pezinho que você fala assim, não, agora a coisa vai engrenar, ele ia para outra. Ele passava para outra igreja, começava do zero. O negócio dele era começar o trabalho. Engrenava, ele passava. Eu não, sempre fui ligado à educação, e mesmo a palavra de Deus, ela fala lá, né, o ministério, e outro ele chamou para pastores e mestres. Então, em todos os ministérios, se você for ver, aquele que tem atribuição de pastor e mestre, só é o pastoral. E aí a coisa foi falando muito forte, gosto muito de dar aula, gosto muito de pregar, gosto muito de escola dominical, né? Não posso, assim, esquecer. Tem até um caso interessante com relação à minha entrada no colégio. Excepcionalmente, acho que eu fui o único que entrou no colégio que não deu aquela aula. Sabe aquela aula inaugural? Sei. Aquela aula que você passa o pente fino. Vamos ver que se as pedagogas te avaliam. Aquele negócio meio tenso assim. Uhum. E aconteceu que o tempo foi passando, elas fizeram contato comigo, passei pelos psicólogos, documentação, tudo, e foram marcando a aula. Só que o planejamento do colégio ficou muito pesado e elas foram desmarcando. Quando a situação chegou, eu falei assim, semana que vem começa a aula. E eu já tinha falado com minha mãe assim, mãe, eu acho que na Lagoinha não deu certo não, porque eles me ligaram aqui falando que está adiada a aula
e segunda-feira começa a aula. Como é que é isso? E aí, depois eu fui saber, uma conversa de bastidores, a Carleide, hoje até dona de escola, diretora lá dos meus filhos lá, ela era auxiliar de pedagogia no colégio. E aí eles falaram assim, o que tá pegando para vocês efetivar a contratação do Daniel? Eu falei, nós não sabemos se ele tem didática. Eu falei, não, se for por causa de didática, fique tranquilo. Pode contratar o Daniel, porque os meus pais são da igreja dele. Ele é o segundo professor junto com o pastor da classe de adultos. E eu já vi a aula dele e foi aquele negócio assim, pode confiar, sabe? E assim eu fiquei meio tenso, mas não foi fácil, Charles. Talvez eu preferia a aula, porque durante todo o primeiro mês meu de trabalho... Você foi sendo avaliado. A supervisora assistia todas as minhas aulas. Nossa, que tenso. A Dejanira estava dentro de sala de aula e eu, assim, naquilo que foi difícil, assim, profissionalmente, disciplinarmente foi muito bom. Porque os meninos nem moviam. A coordenadora deles está dentro da sala de aula, eles ficaram assim, meu Deus, ela está aí. Como é que eu fazer? Ela que conversa com a minha mãe. Eu aproveitava e dava minhas melhores aulas, porque eu não tinha interrupção, eu não tinha que estar chamando a atenção. Os meninos tudo quietinho, tudo quietinho, aí eu falei assim, vou fazer a festa. Vou dar aula, vou desenvolver. E muitos conteúdos, acho que uma coisa assim que me ajudou demais é quando você tem um retorno. Sabe, quando todo mundo aceita o seu trabalho, isso é muito ruim, no sentido de que você não tem um parâmetro para se autoavaliar. Quantas provas minhas que voltaram? Nós tínhamos um caderninho de planejamento de aula. Quantas vezes eu, previamente, tinha que passar para ela o planejamento de aula e ela falou assim, Daniel, não ficou bom. Nossa. Agora, Daniel, você tem essa experiência em escola cristã, fez o seminário, dá aula em seminário, dá aula em escolas como Rui Barbosa, como Salesiano, dentro de uma política de valores também, mas lida com todos os tipos de alunos. Exatamente. Você lida com aluno desde o vocacionado, que se dedica, abre mão de algumas coisas da vida, vai para um seminário, como lida com aluno de ensino fundamental, adolescentes. Isso, da faixa de, acho que de 11 a talvez 60, 70 anos. Pois é, e aí a gente percebe, fala-se muito em educação no Brasil. Há pouco tempo eu conversei com o Marlon, que teve uma experiência no Haiti. Na perspectiva dele de Haiti para a gente, nós estamos avançadíssimos. Na nossa perspectiva para uma educação oriental, talvez estejamos atrasadíssimos, onde alunos chegam a estudar 8 horas por dia. Como você, como professor, aí defendendo até seus colegas, né, percebe a educação e o comprometimento do Estado com a educação hoje no Brasil? Isso é uma coisa assim que é um desafio. Tem preocupado a gente demais. Porque o professor é o mesmo. O professor é o mesmo. O aluno é que tem passado por mudanças na sua... Na realidade, eu acho que mudou tudo, num certo sentido. O professor hoje, ele tem muito menos estímulo para optar pela profissão professor. Então, como eu vou dizer? É uma segunda profissão dele. Ele tenta se especializar em alguma coisa, não consegue, mas você pode dar aula. Então, falta o profissionalismo. E, infelizmente, eu tenho contato com alguns colegas que voltaram a estudar. Um amigo meu, pessoal, formado em História, voltou para fazer advocacia. Ele falou que a motivação, esse problema que a gente vê aqui no 6º ano, do menino não querer estudar e de não estar querendo nada com nada. É o mês da faculdade. É o mês da faculdade. E quem está no mercado, como se fosse eu e você, vamos voltar para a faculdade, vamos lá, vamos fazer um outro pós-graduação, fazer um outro curso. A gente tem um objetivo claro. E o que a gente percebe é que a sociedade atual, ela está muito solta, muito sem objetivo. E o Estado, ele vai atender a demanda de quem pressiona ele de forma muito lenta. Eu acho que algumas coisas no Brasil eram fáceis de resolver, mas, assim, é muito, como vou falar, eu tenho que pegar e fazer. Alguns usam o termo falta de vontade política, outros falam falta de dinheiro. Falta de dinheiro no Brasil, com certeza não é. Tem dinheiro para tudo, tanto que estão vendo tantos escândalos aí, está sobrando dinheiro, ele está sendo desviado. Então, precisa do dinheiro chegar onde realmente as pessoas estão. Então, nós temos aqui... Recurso existe para investimento, né? Nós temos 3 situações aqui.
a sociedade como um todo desenvolveu uma cultura comodista com relação à educação. Os próprios pais, às vezes, eles tratam aquilo como, eu tenho que resolver isso. O pai, mãe, eu para casa. Mas filho, eu estou pagando escola para isso, uma transferência de valores. O menino escuta isso. É interessante, porque, pai, me ajuda a fazer para casa. Não, meu filho, eu pago caro a sua escola para você fazer tudo. E a aí, parceria não existe. A educação foi transferida para a escola ou para a igreja. Exatamente. E, na realidade, o Estado acomodou. Então, ele vai fazer o básico do básico mesmo. E isso é muito polêmico, porque o professor não vê respaldo na profissão dele para continuar. E aí percebe-se uma diferença, você percebe a diferença grande da escola pública e da escola privada? Nossa, mas assim, gritante, em dois aspectos. No negativo, nós vamos destacar a questão da violência. Conversava com um professor essa semana passada na sala, ele é professor de capoeira, e ele estava contando que ele participa de uma ONG, que tem uma parceria com o Estado, e que ele estava aí num desses cantões aí, e que um colega dele foi exigir respeito. Não sei se era reinventando ensino médio, qual que era desses projetos novos dentro da escola estadual. E que os caras se sentindo desrespeitados, pegaram o professor, deram uma surra no professor. Que isso, Daniel? E colocaram para fora da escola. E pegaram expulsaram o professor? Diz que amarraram mesmo. Segundo os termos, eu não estava, não sei te precisar a escola. E diz que chegaram no coordenador e falou assim, olha aqui, se você mandar outro cara desses aqui, folgado, metido a lutador, nós vamos matar ele. Então, esse é o lado negativo. A criminalidade dentro da escola. Eu tenho um amigo que é vice-diretor no estadual, que fala que o dia que os traficantes falam assim, hoje não tem aula, ele dispensa todo mundo. Porque se ficar, a coisa vai ficar ruim. Então, a pergunta é onde está o poder público? E como eu te falei, do lado positivo, tantas pessoas que você vê, não só reinventando ensino médio, como esse programa dos adultos voltando o EJA, né? Então, você vê realmente existem ali, iniciativas brilhantes no Estado. À noite, você vê uns meninos ali que querem, que têm um carinho com você. Quando eu comecei em Ribeirão das Neves, os meninos pulavam o muro para matar a aula. E aí eu comecei a inovar e os meninos pulavam para dentro da sala de aula para ver minha aula. E o menino um dia chegou com a mão toda assim machucada, e ele falou assim, professor, me esconde aí. Eu falei assim, não vou te esconder não, rapaz, senta lá atrás. Eu quero ver a aula. Trouxe uns amigos dele, da gangue dele. Que nem estudava na escola. Eu quero ver a aula. Não disse que esse cara deu uma aula boa. Eu quero ver a aula dele. Eu falei assim, senta lá atrás. Se coordenação vindo, você resolve lá. Como você chegar num menino lá, às vezes o cara tem 5 anos que abandonou a escola, foi se dedicar ao tráfico. Agora o cara está pulando para dentro da escola para ver uma aula sua. Como você vai falar assim, bandido aqui? Não, eu acho que a essência da educação perdeu um pouco nesse sentido. Nós temos que abandonar um pouquinho, talvez, esse legalismo de... Eu não concordo, logicamente, com algumas práticas. Essa prática de pular muro para... Mas como eu vou... Eu tô ganhar vendo, o coração do aluno, né? Então, o lado positivo da escola pública é exatamente esse, porque o lado mal da escola particular é aquele negócio, o menino de 11 anos vira e fala assim, eu estou te pagando. Você é meu funcionário. Então, você vai fazer o que eu quero. Então, é muito assustador. Em que ponto aquela fala do pai lá atrás, mas eu estou pagando. Não influenciou o aluno agora. O menino internalizou aquilo e é aquele negócio que eu costumo dizer, Charles, nós estamos educando em tempo integral. Na escola, na igreja, dentro do ônibus, no trânsito, nós estamos educando tempo integral. E a gente não pode perder isso. É o princípio de semear e colher que eu aprendi lá atrás, e todos os atos do ser humano são sementes. Então, é intencional ou não. Então, nós precisamos de aproveitar o nosso tempo de educação aqui. Eu trabalhei um texto com os meus alunos de sociologia, eu estou falando lá sobre... Então, às vezes, a cabeça fica meio assim. Eu estou falando no 7º ano... porque você lida... É interessante a sua atuação, né, Daniel? Porque você lida com aquele menino que às vezes não quer nada, com o violento, com o crime, o que
vislumbra uma vida do crime como sendo boa. Melhor. Com aquele outro que deixou tudo para ser um vocacionado e servir A Deus. a Deus. Coração Então, entregue. você tem não só matérias, mas você tem diversas possibilidades e convive Sociais com as ali. pessoas que É multi. bagunça a sua cabeça, né? É multi, mas assim, você começa a E perceber... no final é tudo aluno. Não, e no final você começa a perceber que Deus vai falando com você algumas coisas. Vai percebendo. Esse texto que eu trabalhei com eles... Você desenvolve o seu chamado pastoral com os seus alunos. Que você pastoreia todos. Na realidade, exatamente. Às vezes alguma coisa que eu falo com você, olha, eu vou falar alguma coisa aqui com vocês, a minha turma do 4º ano lá, são pastores da Lagoinha, que estão se capacitando, que não tiveram aquele tempo necessário e tal. Então, todos eles estão nos ministérios. Então, a minha conversa com eles lá, às vezes, é um pouco mais pesada no sentido assim, como pai e filho, de falar assim, olha, não vai não, que a coisa vai ser pesada para você. Mede um pouquinho mais, o ministério não é isso que você está pensando. Eu lembro que, algum tempo atrás, um pastor amigo meu falou assim, olha, eu poderia fazer isso para você, poderia adiantar a sua vida, podia adiantar, um amigo meu, querendo adiantar a minha vida, virou para o meu pastor e falou assim, por que você não examina o Daniel? Consagra logo ele, pastor. Ele é professor, ele é pastor, ele é muito capacitado, etc e tal. A coisa reverteu contra mim, Charles. Porque o outro pastor falou assim, aqui, você está querendo queimar etapas? Ministério, se eu fizer isso com você agora, é como se eu te jogasse numa piscina de 3 metros de profundidade e falasse com você assim, boia e aprende a nadar. E é uma realidade. Eu acho que as coisas, elas vão acontecer na hora certa. Tudo tem seu tempo. Os 12 anos lá de teologia, eles foram de muito aprendizado. Talvez se eu chegasse, como dizem muitos aí, já chegou, já quer sentar na janelinha? Como é que é isso, filho? Né? É verdade. A coisa... E também ter a humildade de começar do zero. Agora, você que já tem essa experiência, afinal de contas, são 22 anos de experiência. E querendo ou não, 22 anos de cuidado com pessoas não deixa de ser uma experiência pastoral. O que você deixa, até porque o nosso tempo já está acabando, o que você deixa como inspiração para aqueles que lecionam nas igrejas ou aqueles que lecionam numa escola pública, ou seja, aqueles que têm a paixão do ensino, têm a vocação como mestre, mas às vezes não sabe como lidar isso, e acaba sendo levado pela pressão de ganhar mais e deixar o sonho de lado. É muito importante o que você falou, porque, na realidade, isso faz parte da gente. O que eu tenho para falar para essas pessoas é que não tem jeito de fugir. Não é uma sina, uma maldição, nada disso. Quem ensina, ensina naturalmente. Ele é professor. Ele não está professor. Então, se ele é professor, ele precisa de desenvolver isso ao máximo, senão ele vai passar uma vida frustrado. Porque talvez você não vai se realizar economicamente como professor. Mas uma coisa eu vou te dar certeza, profissionalmente a coisa pode estar difícil, mas pessoalmente, dentro de uma sala de aula, é possível de você ser feliz. Porque aí é a parte da filosofia que nós temos trabalhado muito com os meninos. A coisa não é só dinheiro. A coisa é quem eu sou. Eu não estou professor, eu sou professor. Como eu não estou pastor, eu sou pastor e acabou. É diferente. Então, é diferente, porque na realidade, é igual você falou, sem perceber você cuida. Sem perceber você aconselha. Quando você vê, você está ali num outro contexto, ou católico, ou espírita, ou outro contexto, e você está discipulando. Não no sentido de proselitismo, nem nada disso, mas você está ensinando Jesus. O cristianismo, está ensinando o cristianismo puro e simples. Então, se você pensar que a educação não é o caminho, isso vai trazer mais dificuldade. Essa semana, eles estavam falando que os sociólogos estão doidos. Estão doidos, Charles, porque sempre se associou o aumento da violência à desigualdade social, aos indicadores sociais.
E aí 2 sociólogos aqui da PUC até lançaram um trabalho essa semana, eu quero até comprar para mim poder estar me inteirando melhor, que eles falam o seguinte, que todos os indicadores sociais do Brasil melhoraram nos últimos anos. Mas Temos mais emprego, temos mais escola, temos mais divisão de renda e a violência está triplicando. Então, ele é o grande paradigma sociológico. Por quê? Então, 2 explicações nos vêm. Primeiro, a sociedade desenvolveu uma cultura de violência. E isso é muito ruim. E segundo, falta aquele tripé que é a família, é o Estado, mas é a igreja. Falta o espiritual. É o equilíbrio o espiritual para se ter uma formação Exatamente. de que o errado é errado. A questão moral, o errado se tornou relativo. Ele pode ser errado, mas ele pode ser certo. Exatamente. E dentro de uma perspectiva de educação, não vamos nem falar assim evangélica, dentro de uma perspectiva com valores morais, éticos, cristãos. Temos trabalhado muito a questão da espiritualidade, sim, sem fechar nenhuma crença, mas do ser humano ter o contato dele com Deus. E a necessidade disso para equilibrar ele como um todo, para a coisa fluir. Então, eu acho que a educação ela tem que se desenvolver por aí. Ela tem que melhorar o homem. Mas já tem melhorado, né, Daniel? Não, com pessoas como você dando aula e a muitos Deus, outros, né? Temos que também enaltecer quantos colegas têm se dedicado, se esmerado e dado a vida para educar. É verdade. Nós tocamos como uma visão. Nós tocamos aqui nos problemas, né? Mas as dificuldades existem em todas as áreas, como os avanços. Nós falamos aqui de programas sociais fantásticos, o Brasil está no caminho, falta realmente ao profissional essa palavra mesmo minha aqui, eu falei, vale a pena. Incentivo. Vale a pena. Essa é a proposta da Rede Super, ser uma inspiração. Eu acredito que hoje você serviu de inspiração para muitos. Depois de 22 anos, dizer assim, vale a pena, eu quero continuar, mas 22, Exatamente. 44, eu tinha muita 88. raiva, eu tinha quando eu formava, eu vinha, os professores estão lá e falavam assim, você vai ser professor? Tadinho. Gente, não, a coisa não é assim. Eu falei assim, tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e à educação. Então, nós temos também que ter um coração grato, né? Há uma ingratidão, há um ranço ali no meio da murmuração, nós sabemos que não vai funcionar. Precisamos de agradecer a Deus porque eu sou um educador cristão. Porque, ainda que eu não enriqueci com a educação, eu enriqueci a muitos espiritualmente, a bagagem moral. Tem muita história. E aí, com professor de história. Isso. Daniel, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sei que deve ter muito aluno aí que já está lá com o seu filhinho, né, te vendo agora. Nossa, são situações. Realmente, eu já passei por alguns constrangimentos. Tem um legado aí. Mas que Deus te abençoe, que você continue com a sua família, cada dia sendo mais inspirador e inspirando pessoas que convivem com você. Amém.